O pobre não deveria saber investir na bolsa de valores. Essa semana chegou um amigo meu e veio conversar comigo sobre investimentos na bolsa. E ele está na mesma situação que eu. Ele é pobre também. Só que eu já pesquiso um pouco mais sobre esse assunto já faz um tempo. Eu já estudo esse assunto já faz um tempo. Eu já investi também. Eu sou um assalariado. Ganho um salário, mas não sou mais CLT. Mas assim, a verdade é que eu fiquei pensando, fosse sincero com ele ou falava simplesmente o que ele gostaria de ouvir, né? E eu só simplesmente dei os parabéns para ele, falei que legal, era um bom caminho que ele estava pensando em seguir, né? Porque afinal ele estaria poupando um dinheiro. Mas o Emanuel de hoje, ele não pensa dessa forma, porque esse Emanuel já foi o Emanuel de investimentos, né? Eu ganhava um salário mínimo como cozinheiro. Com esse salário mínimo, eu teria que pensar, ou eu investia numa coisa mais palpável, ou eu investia em bolsa de valores. E eu via aquele investimento nunca rendendo de fato. Eu guardava ali R$500. E R$500 me retornavam 50 centavos. Se você pega aí um fundo imobiliário, o mais barato que seja, que dá pra gente investir com de forma mais palpável, né? Que um pobre consegue investir de forma mais palpável, é um fundo de investimentos valendo R$10 cada cota. R$500 ele retorna para você 50 centavos. Eu cheguei num patamar que eu consegui investir um pouquinho, porque o que sobrava e o que eu consegui investir, que era os 30% do meu salário, não era algo significativo, era algo assim, miserável, uma margem miserável de contribuição. Daí o que eu fiz? Eu aluguei uma moto e comecei a fazer um extra. Só que um cozinheiro fazendo um extra, ele faz como pode. O extra que eu podia fazer no iFood dava uns R$100 a mais só no dia da minha folga ou depois que eu saía do trabalho. E R$100 de extra é legal se você fizer todos os dias. Mas a média do brasileiro não trabalha 5x2 ou não trabalha só durante a manhã ou durante a noite. Ele trabalha 6x1 numa escala de quase 12 horas por dia. Então não é todo dia que você vai fazer R$100. E esse Emanuel abriu os olhos muito cedo. Foi aonde eu resolvi alugar uma moto e comecei a fazer esses R$100 todos os dias, com probabilidade e chances de fazer um pouco a mais. Comecei a fazer 110, tem dia que dá para fazer 200. Então, se você for um pouco menos preguiçoso, você consegue fazer R$200 todo dia. Dependendo da cidade, você vai fazer R$200 em 15, 16 horas trabalhadas. Antes de alugar essa moto, eu cheguei a essa conclusão. Se eu começar a investir hoje com 30 anos de idade, eu vou chegar nos meus 60 anos e ainda não vou estar desfrutando da minha vida, porque esse dinheiro vai todo para aposentadoria. E mesmo assim, ganhando um salário mínimo, pobre, que ele mais gasta é com comida. Confesso que é uma das coisas que eu mais gasto, também é com comida. E o pobre gasta bastante com comida. Você fica pensando no dia a dia, puta que pariu, eu tô ali guardando R$500 por mês. Olha, R$500 por mês é bastante coisa com um salário mínimo, hein? Mas tem pessoas que não conseguem guardar. Tem pessoas que a situação de vida delas é diferente. Foi onde eu pensei em alugar essa moto que eu mencionei. Se eu falasse essa realidade, essa verdade para esse amigo meu, talvez eu iria arrumar uma inimizade, porque a minha opinião ia causar um desconforto nele com a verdade e ele ia pensar que eu estou lutando contra o sucesso dele, sendo que o caminho que ele está percorrendo é o mesmo que eu percorri há um tempo atrás. Esse é um dos motivos que eu acho que o pobre não deveria investir. Ele deveria fazer muitas outras coisas além de investir, como por exemplo, pagar um curso. Mas aí eu fico pensando também, se a pessoa pagar um curso, como que ela vai ter tempo para fazer? Muitos locais de trabalho, muitos tipos de trabalho que você tem, você não consegue ter tempo para pagar um curso. Tirou uma base de experiência por mim, que como eu era cozinheiro e estava fazendo um curso de cozinheiro um pouco mais profissional, o restaurante não queria me liberar nem uma hora mais cedo ou nem no meu horário para poder fazer o curso. Que isso iria ajudar o restaurante. E às vezes para o pobre que trabalha 6x1, gastar com comida, gastar com futilidades ou parcelar uma televisão em 36 vezes, fica uma questão. O pobre, será que deveria aprender a investir? Ele deveria sim aprender a poupar, mas investir não, porque investimento nunca foi para pobre. Investimento em bolsa de valores sempre foi para rico. E tem muita gente sim que fez dinheiro com bolsa de valores, mas se você olhar a média das pessoas que fez dinheiro com bolsa de valores, é porque elas criaram um canal no YouTube, falaram sobre o conteúdo no tempo certo e ganharam dinheiro através do YouTube, além do trabalho delas, é claro. Mas não foi
o investimento em si que fez elas ficarem ricas. Foram o trabalho delas. E é isso, né? Mais um vídeo aí pro canal, e esse canal praticamente segue sem roteiro. Então eu falo o que eu quero, na hora que eu quero e da maneira que eu quero.